o Caribe e a América do Sul. Mas a reunião teve resultados contrários aos esperados. O que aconteceu foi uma oposição total a uma companhia estrangeira voando para os Estados Unidos e transportando o correio dos Estados Unidos. Alertado pela iniciativa da Skadita, o governo norte-americano abriu uma série de licitações para desenvolver um serviço de correio aéreo entre os Estados Unidos e as Américas. Em 1927, um empresário chamado Juan Trippe, sócio da companhia Pan American Airways, ganhou a primeira licitação para cobrir a rota de correio aéreo entre Miami e Havana. A Pan American travaria uma intensa batalha comercial que acabaria por lhe garantir o monopólio das rotas de correio aéreo entre os Estados Unidos e a América Latina. A força por trás da Pan American era Juan Terry Trippe. Ele conseguiu colocar o negócio na era comercial, apoiado pelo capital das famílias Vanderbilt, Rockefeller e Morgan. Para isso, Juan comprou uma pequena companhia aérea chamada Pan American e transformou esta pequena empresa num monstro que conhecemos. Em janeiro de 1929, Juan Trippe comprou uma outra empresa de aviação, a Mexicana. Fundada em 1921, ela era uma das companhias aéreas mais antigas do continente e controlava o setor de correio aéreo no México. A compra da Companhia Mexicana de Aviação por parte da Panam foi o começo de um projeto em nível continental, porque os Estados Unidos tinham muito interesse de estar presente em toda a América. Para levar a cabo seu plano continental, Trippe não contava apenas com poder e dinheiro. Ele tinha em seus quadros o mais famoso aviador de todos os tempos. Em 1927, Charles Lindbergh, um jovem piloto norte-americano, se transformou na primeira pessoa a fazer um voo solo através do Atlântico, entre Nova York e Paris. O impacto do voo de Lindbergh na aviação foi importante porque demonstrou a confiabilidade do avião. Graças a ele, milhões de pessoas em todo o planeta começaram a usar o avião como meio de transporte. Apenas 7 meses depois de seu voo histórico, Lindbergh percorreu a América Latina como sinal de agradecimento. Mas hoje se sabe que ele também tinha a incumbência do Departamento de Estado dos Estados Unidos de fornecer um relatório de como se encontrava a aviação militar e civil em cada um dos países que visitasse. Isto deu a ele uma experiência da qual a Pan American posteriormente se aproveitaria. Com Lindbergh como assessor técnico, Trippe logo começou a abrir novas rotas até o Caribe, América Central e do Sul. A guerra pelos céus do continente havia começado. Juan Trippe aproveitou a experiência de Lindbergh, seus conhecimentos, e apresentou um plano ao Departamento de Estado. E com essa ajuda do Departamento de Estado, montou um sistema de linhas aéreas em toda a América do Sul, com a finalidade de criar uma contrapartida à influência europeia na América Latina. E era tanta a importância que a Pan American dava ao Atlântico e a Panagra ao Pacífico, que em cada um dos países que ia atravessando, ela ia absorvendo as companhias aéreas locais existentes. E com seu enorme potencial econômico, de alguma forma, impedia as possibilidades de desenvolvimento das companhias locais. Em 1929, forçado pela derrocada da Bolsa, von Bauer vendeu secretamente quase 85% de suas ações da Skadita para a Pan American. Então, rapidamente, num prazo de 2 ou 3 anos, através de suas manobras, algumas, digamos, à beira da ilegalidade, outras audaciosas, ele dominou todo o setor das companhias internacionais da América do Sul. Mais de 15 companhias aéreas haviam sido adquiridas por Juan Trippe. A indústria do transporte aéreo entre os Estados Unidos e as Américas era dominada pela Panam. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e marcou o início da Segunda Guerra Mundial.
Em menos de um ano, as forças terrestres alemãs, que contavam com o enorme apoio de sua força aérea, a Luftwaffe, haviam invadido Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e França. A Europa caía sob o poder de Hitler. Por ironia, graças ao desenvolvimento aeronáutico durante o conflito, a indústria do transporte aéreo na América Latina receberia um inesperado impulso que a colocaria entre as mais avançadas do mundo. Depois de 4 anos de guerra, as forças aliadas conseguiram deter o avanço dos países do eixo. Os exércitos que invadiram a Alemanha ficaram surpresos com o desenvolvimento tecnológico do Estado nazista. A Segunda Guerra Mundial presenciou a evolução do motor a jato, a evolução dos aviões com características aerodinâmicas refinadas, como as asas em flecha, a evolução dos aviões propelidos por foguetes. Uma vez concluídas as hostilidades, todos os desenvolvimentos aeronáuticos alemães foram aproveitados pelas potências vencedoras, que começaram a disputar os cientistas alemães que haviam concretizado estes importantes avanços em matéria de tecnologia e aeronáutica. Em 1946, o general Juan Domingo Perón chegou à presidência da Argentina. Na sua ideologia, havia o conceito da Argentina potência, da Argentina como potência mundial. E como toda potência, ela teria que ter o apoio de armas poderosas. Isto gerou um plano armamentista muito forte durante o primeiro governo de Perón. No fim da guerra, o governo de Perón fez um convite ao fabricante francês de aviões Émile de Voisin. De Voisin dirigiu um grupo de técnicos argentinos e desenvolveu o Puch-1, o primeiro protótipo de avião a jato do continente. Faço a apresentação o primeiro avião a jato fabricado no país com material e técnicos argentinos. Seu piloto, o primeiro-tenente Edmundo Weiss, faz uma demonstração no campo de aviação de Morón a baixa altitude, deixando uma impressão insuperável por seu perfeito ajuste técnico. O avião não era muito bom, mas representou um marco na história da aviação latino-americana e, além disso, colocava a Argentina como o 7º ou 8º país do mundo a conseguir colocar um jato nos ares. Neste mesmo ano, o governo local recebeu a informação de que havia interesse por parte de um grupo de cientistas alemães em viajar para a Argentina. Entre estes técnicos encontrava-se Kurt Tank, que havia sido diretor da fábrica Focke-Wulf, e quando o governo argentino convidou a vir trabalhar no país, ele aceitou imediatamente. Durante a guerra, Kurt Tank estava encarregado do desenvolvimento de um avião de caça chamado TA-183, um jato capaz de voar a 967 km por hora. Claro que ele era uma pessoa procurada. Os agentes do governo argentino o tiraram da Alemanha pela Dinamarca. Foi uma fuga um pouco complicada numa ambulância e finalmente o levaram para a Dinamarca. O cônsul argentino nesse país deu a eles os passaportes que tinham nomes falsos. Diziam que as 3 pessoas eram argentinas e que, bem, estavam voltando da Europa para Buenos Aires. É lógico que o grupo alemão não ia vir de mãos vazias. Eles vieram com informações técnicas de todo tipo, não necessariamente do TA-183. Em junho de 1950, o primeiro protótipo do Puch-2 estava pronto. Do ponto de vista aerodinâmico, o projeto do Puch-2 era muito avançado. A característica de maior destaque do Puch-2 era o desenho das asas, em forma de flecha. A asa em flecha era um recurso para poder atingir velocidades maiores, reduzindo a resistência que elas ofereciam, inclinando-as. O Puch-2 era um dos aviões mais avançados de sua época. A velocidade máxima que ele alcançou em voo horizontal foi de 1.050 km por hora, ou seja, muito próxima da velocidade do som. Existe uma história muito engraçada, porque a cidade de Córdoba, onde o Puch-2 voava geralmente, fica a 800 quilômetros de Buenos Aires. Numa manhã, Kurt Tank falou com Perón e disse que ia chegar de Córdoba ao aeroporto antes dele, que morava a apenas 15 quilômetros. E tanta gente foi ao aeroporto para ver o voo do avião, que Perón realmente demorou mais para chegar do que